Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos gravar? Então, já destruí toda a minha geladeira, já saiu o verniz dela todinho. E aí, nós vamos para o nosso quase quadro aqui, certo? Iniciar hoje as reações inorgânicas, legal? Mandei para vocês uns exercíciozinhos para fixar as funções inorgânicas, tá legal? Quem ainda não está 100%. E hoje, devidamente uniformizado, nós vamos ver as reações inorgânicas. Que é isso, professor? John Dalton, baseado nos conceitos de Lavoisier e Proust, o Tuto, já havia dito o seguinte, que em uma reação química ocorre a reorganização dos átomos em novas estruturas. Se liga aqui, ó, saca só, moleque. Então você tem aqui, ó, olha o exemplo, ó, molequinha, como eu tô sem as colorações, eu fiz molequinha branca, molequinha preta. Então, elas vão fazer uma reorganização dos átomos em novas estruturas, ok? Isso aqui é uma reação química, um processo químico, certo? Dá exemplo, tio. Processo químico, um processo de combustão. Ah, que legal! Digestão, certo? Você come a maçãzinha, vão passar uma série de processos e a maçãzinha ela sai diferente do seu Roscoff, ok? Processo não químico, professor. Por exemplo, uma mudança de estado físico, a água, certo? Quando ela passa do líquido para o gasoso, ela continua sendo água, ok? Os átomos não se reorganizam, mas apenas as moléculas elas mudam de agregação. Perfeito? Bom, como é que nós conseguimos evidenciar uma reação química? Às vezes, existem algumas evidências macroscópicas, certo? Que nós conseguimos ver, como por exemplo a mudança de coloração. Eu posso a mão. O que é mudança de coloração, tio? Cloro. Você joga o cloro e a roupa fica mais branca, mas você vê que vai esgarçando. Aquilo ali é uma reação química, a mudança de coloração, certo? Liberação de gases. Quando você joga o sal de frutas em água e ocorre aquela liberação de gás. Formação de precipitado, certo? Quando forma um sólido no fundo. Ah, que legal, tio! Então, esses são processos de reações inorgânicas, perfeito? Suavão? Bom, aqui tem, eu acho que tem um reflexozinho assim, isso aí é a nossa disponibilidade aí, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a equação química. O que é isso, professor? Segura essa daí, ó. Equações químicas são figuras de linguagem. Chupa, Luciano! São figuras de linguagem para representar um processo químico. Como assim, professor? A placa de trânsito é uma figura de linguagem, está escrito um Ezinho cortado. Não está escrito proibido estacionar animal. Só tem um Ezinho cortado. É a mesma coisa que uma equação química. São simbologias que representam um processo. Que simbologias, Tite? Que simbologias? Por exemplo, as fórmulas moleculares dos envolvidos. Olha aqui, ó, H2O2, H2O, certo? Então nós estamos falando de uma reação entre o gás hidrogênio, gás oxigênio e a água no estado gasoso. Sentido reacional. Sentido é determinado por seta, certo? O que essa setinha faz, tio? Ela mostra o sentido. Por exemplo, reagentes se transformando em produtos. Não entendi, tio, não entendi. O que são reagentes? Os reagentes vão estar sempre na bundinha da seta, certo? E os produtos sempre na cabecinha da seta. O que é isso, professor? Vamos supor que você vai fazer um bolo, certo? Vai fazer um bolo, ok? Então você tem os ingredientes. Trigo, ovo, leite, certo? Então, os ingredientes são os reagentes. São o material de partida, ok? É o material de partida. E os produtos que estão na cabecinha da seta seriam o que, Tite? Seria o bolo formado após o processo reacional. Por exemplo, se a setinha estivesse ao contrário, certo? Os reagentes seriam a água e os produtos seriam o H2 e o O2. Como a setinha está da esquerda para a direita, aqui nós temos reagentes,
aqui nós temos os produtos. Suavão? Suavão? Ah, que legal, tio. Bom, simbologias. Tem uma série de símbolos que acompanham. Por exemplo, o Gzinho, que é o estado físico, gasoso, poderia ser S, sólido, poderia ser L, de líquido, certo? Fala outros, tio, símbolos. Aqui, ó. Olha nessa equação aqui, ó. Se eu sumir do quadro, não tem problema não, ó. Esse triangulinho aqui, o que é isso, professor? Indica aquecimento, tá legal? Uma setinha para cima assim, ó, liberação de gases. Pode haver, eu não sei se você já viu assim, ó, tá escrito aqui de acuso. Então são alguns símbolos que vão demonstrar como essas estruturas, como essas moléculas, como essas entidades químicas apresentam-se nos processos químicos representados pelas equações. Caralho, tio. Toma aí, ó. Mais o que, professor? Coeficientes. O que são os coeficientes? Ou coeficientes estequiométricos? São esses números, quando não tem nenhum número, significa que é 1. O que significam esses números, tio? São as relações quantitativas. Mol, negócio de mol? O mol é uma relação quantitativa. Mas aqui está dizendo que esses números aqui, ó, 2, 1 e 2, indicam que a cada duas quantidades de gás hidrogênio reagem com uma quantidade de gás oxigênio, produzindo duas quantidades de gás água. Esses números eles são necessários para que as leis ponderais sejam mantidas, para que no universo, de acordo com Lavoisier, nada se crie, nada se perca, tudo se transforma. Ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá legal? Mas depois a gente vai ver isso no balanceamento das equações, ok? Para não ficar muito longo esse vídeo e para finalizar, certo? As equações químicas elas podem ser classificadas em reação de síntese ou adição, eu passo a mão, análise ou decomposição, simples troca, dupla troca e uma de oxirredução que eu vou mostrar para vocês, certo? Bom, o que é uma reação de adição? É simples, adição seria o quê? Seria juntar. Olha o exemplo aqui, ó. Estamos juntando duas substâncias simples e formando uma substância composta. Ele é um exemplo de uma equação de adição. Olha um exemplo aqui de uma equação de decomposição. Partindo de uma substância composta, certo? Através do aquecimento, nós geramos o óxido de cálcio e o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Ou seja, de uma, nós transformamos em duas, em três. É uma reação de análise ou decomposição. Certo? Simples troca e dupla troca, tio. Pagar a quadreta aqui, ó. Ó que beleza. Ó que beleza. Aqui, ó. Reação de simples troca e dupla troca. Simples troca é marromeno assim. Olha só. Por exemplo, você tá aqui, ó. Ó. Se liga. A reação de simples troca. Você tem uma substância simples. O que é uma substância simples, tio? Formada por átomos de um único elemento. E aqui você tem uma substância composta, ok? Certo? Tranquilo? A simples troca, você vai pegar essa substância simples, que é um metal, que é um cátion, vai entrar no lugar do outro cátion na substância composta, substituindo o cara, formando o que, professor? NaCl mais potássio. Aí, 2 mais aí, ó, mais potássio. Sacou? Então, essa é uma reação de simples troca. Uma substância simples substituiu alguém em uma substância composta, ok? Eu substituí o cátion porque era um cátion. A gente vai falar depois um pouquinho mais em por que as reações ocorrem sobre reações de simples troca. Por enquanto, nós só estamos classificando, ok? E de dupla troca, Tite? Dupla troca a gente já viu exemplo clássico. Então, essa aqui, ó, simples troca, certo? Pode ser também chamada de deslocamento. E a dupla troca, exemplo classicão
de um ácido, ó, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, certo? A dupla troca são duas substâncias compostas, onde elas têm cátion e ânion, certo? Então o que vai acontecer? O cátion de uma molécula vai interagir com o ânion da outra. Vou apagar aqui para ficar melhor. O cátion da primeira, que é o H, vai interagir com o ânion da segunda, que é o OH. H com OH forma HOH ou H2O. Beleza? 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 E o cátion da segunda vai interagir com o ânion da primeira, certo? Formando o cloreto de sódio. Essa é uma reação de dupla troca. Você troca um cátion pelo outro, ou você interage o cátion da primeira com o ânion da segunda, o cátion da segunda com o ânion da primeira. Suave? Tio, existe mais um exemplo? Existe mais um exemplo para a gente fechar esse vídeo e não alongar demais. O tio vai colocar aqui, ó, como observação. Por quê, professor? Porque é a tal de oxirredução ou redox. O que é a reação de oxirredução? Por enquanto, que a gente não vai ver o NOx nesse momento, na nossa metodologia, nós vamos ver o NOx lá em funções lá em físico-química. Por enquanto, reação de oxirredução você não vai conseguir enquadrar em nenhuma dessas. Como assim, tio? Olha essa daqui, ó. Saca só, CH4 mais 2O2 gerando CO2 mais 2H2O. Certo? Essa daqui é uma reação de combustão, ok? Professor, ela é uma reação de adição? Não. Você tem dois compostos, você tem dois compostos. Ela é de decomposição? De um você não gerou vários. Ela é de simples troca? Não. Não, você tem uma substância simples e uma composta, mas aqui você tem duas compostas. Então ela é uma de dupla troca? Também não. Certo? Aqui você tem uma simples e uma composta. Para quem já conhece, você tem a mudança das cargas, a mudança dos NOx, certo? Tipo aqui, ó, a carga do carbono é menos 4, aqui a carga do carbono passa a ser mais 4, a carga do oxigênio é 0, a carga do oxigênio passa a ser menos 2. Aqui ocorre uma mudança no NOx, uma troca de elétrons. Mas por enquanto, pela nossa metodologia, as reações de oxirredução, mais fácil para você analisar, não se enquadram em nenhuma delas. Tá legal, meninos? É isso aí. Daqui a um pouco eu mando sobre balanceamento de equações. Beijuna!